quais serão as profissões do futuro? O que mudará com os avanços tecnológicos? Essas são algumas dúvidas que o especialista em tecnologias exponenciais, Ricardo Cavallini, tenta responder com o novo livro dele. Estamos falando de Para os Seus Próximos 1000 Anos, um manual para as profissões que ainda não existem. E quem está aqui conosco ao vivo para falar um pouco sobre esse livro é ele, o Ricardo Cavallini. Vamos colocá-lo aqui na nossa tela para falar um pouco sobre profissões do futuro. Vamos lá. Ricardo Cavallini, também conhecido como Cava, boa noite. Muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Tudo bem, Marisa? Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Cava. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história das profissões do futuro. Vamos começar até por esse título tão curioso. Como saber quais serão as profissões que ainda não existem e como investir nelas, Cava? Pois é, essa é uma grande dificuldade, né? A gente escuta muitas matérias, muitos especialistas falando sobre as profissões do futuro, mas todos eles acabam falando sobre profissões ou do presente, né? Como streamer, como gamer, ou profissões que vão surgir ou vão estar no ápice daqui 3, 4, 5 anos, né? Por exemplo, especialista de prompt engineer, a gente escuta muito essas coisas. A grande dificuldade é, se a gente está pensando na próxima geração, ou seja, essa geração que vai estar entrando no mercado de trabalho daqui 5, 10, 15 anos, vai estar no ápice da sua profissão daqui 20, 30, fica praticamente impossível a gente entender ou descobrir quais são essas profissões. A gente vê muita coisa de inteligência artificial e no passado a gente acreditava que a inteligência ia roubar os empregos, primeiro os manuais, depois os pouco qualificados, depois muito qualificados e por último talvez os criativos. Hoje a gente já viu que não tem essa ordem, né? Pode acontecer com os criativos, como designer, como ilustradores, depois vai para o manual, depois vai para um muito qualificado, enfim. Então no livro a ideia não é prever qual é a profissão do futuro, né, ou quais são, mas entender para qual é o caminho que está andando o ambiente de negócios e como é que a gente se prepara para esse futuro, independente de qual seja a profissão que a gente vai escolher, né? Então, algumas coisas a gente já sabe, como, por exemplo, a gente está sempre aprendendo, né, o que a gente chama de aprendizado contínuo, mas tem muitas outras questões e que eu vejo que as pessoas não estão se preocupando ainda, como, por exemplo, criatividade, como, por exemplo, aprender a vender, né? Então tem muitas questões aí que a gente pode se preparar para se adequar melhor qualquer que seja essa profissão do futuro. Agora, com certeza é um desafio. Agora, Cava, sua inspiração, aliás, para o livro partiu de conversas, não é? Com a sua filha Camila, de 17 anos. Conta um pouco pra gente essa história, esse processo de entender os desafios da Camila, que tem aí pela frente o processo de entender toda essa situação para escolher uma profissão. E você conseguiu colocar isso, colocar no papel, tirar do papel essas ideias. Conta esse processo pra gente. Legal. O meu trabalho, ele é muito em cima de entender esse futuro que está chegando todos os dias e ajudar não só empresas, a executivos também a se preparar para ele e saber lidar com esse futuro. Quando eu virei pai, né, e muito do trabalho que eu também fazia com escolas e outros adolescentes, outras crianças, eu comecei a me preocupar muito com esse longo prazo, né? Como é que a gente prepara essa geração para esse futuro que está mudando tanto, né? Então, óbvio que eu converso muito com a minha filha, mas nem sempre é possível ter essa conversa de uma maneira mais estruturada, mais aprofundada, enfim. Aí eu achei que o livro poderia ser uma boa maneira, porque ela poderia ler no tempo dela, e aí cada capítulo que ela terminasse, a gente poderia discutir sobre o assunto, falar mais e tudo. Então, eu escrevi, na verdade, o livro para ela, né, para que a gente pudesse ter essas conversas de uma maneira um pouco mais estruturada. Terminando o livro, eu acabei mandando para alguns amigos e eles falaram, olha, você tem que lançar esse livro. Então, daí eu tive esse caminho aí de fazer o lançamento, porque o que eu espero é que ele seja útil para outros pais, né? Pais, mães, tios, tias, avós, enfim, mas também para outros adolescentes, né? Mais do que ter regras absolutas ou fórmulas mágicas, que ele sirva de um guia para que essa discussão aconteça, porque ela é difícil principalmente para muitos pais que não têm aquela proficiência que a gente tem com tecnologia, né? Então, é uma maneira da gente poder ter essa discussão de uma forma mais rica.
Ana, agora, aproveitando que você é uma pessoa que profissionalmente está sempre ligada em tendências e até nessas tecnologias, eu queria ouvir até a sua opinião sobre como você enxerga a tecnologia no futuro do trabalho, não é, Cava? Porque muito se fala da inteligência artificial, como você mesmo mencionou, que pode ocupar postos de seres humanos ou não, que vai só auxiliar. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse futuro da tecnologia no ambiente de trabalho. Legal. Obviamente que inteligência artificial é a próxima onda, né? Então a gente vai ter um impacto muito grande, assim como foi a internet. Só que a gente vai ter outras ondas também, porque tem que lembrar que essa nova geração não vai passar por uma, vai passar por duas, três, talvez quatro grandes ondas de revolução ao longo de sua carreira. Mas falando um pouquinho do futuro, o que a gente viu nos últimos 20 anos, Marisa, e você talvez seja um ótimo exemplo disso, é que a gente percebeu que qualquer pessoa poderia criar qualquer tipo de conteúdo. A gente não tinha mais aquelas barreiras que tinha antigamente, né? Quando vocês começaram a olhar digital, o que a gente tinha? Grandes emissoras, grandes conglomerados, e só esses caras podiam fazer alguma coisa, né? E vocês conseguiram criar o olhar digital e crescer e florescer, fazer um conteúdo magnífico, e que antes, né, antes da internet, isso era coisa de poucas empresas que poderiam fazer, né? Então, o que a gente descobriu nos últimos 20 anos é que era possível com a internet que pessoas que tivessem boa qualidade, conseguissem fazer um conteúdo legal, né, fazer qualquer tipo de iniciativa como essa. O que a gente vai perceber nos próximos 20 anos é que a gente vai poder fazer qualquer coisa, não só conteúdo, né? Qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço, porque muitas dessas tecnologias estão democratizando a inovação como nunca antes. A gente tem não só a internet para divulgar, distribuir e tudo mais, mas a gente tem inteligência artificial, a gente tem impressão 3D, a gente tem a internet das coisas, a gente tem muitas tecnologias que vão permitir a gente fazer muita coisa legal. Então, empresas como o Olhar Digital, que cresceram e floresceram, é um ótimo exemplo da era da internet. Agora, a gente, quando olha para as próximas eras, a gente vai poder fazer muito mais coisas do que a gente pode fazer hoje. E isso é magnífico. Muito bacana. Bom, em primeiro lugar, até muito obrigada aí por essa observação do Olhar Digital, porque realmente essa é a nossa missão, esse era o nosso desejo desde o princípio, que é fazer com que a tecnologia se incorporasse à vida das pessoas de forma natural, que elas se sentissem à vontade. E a gente tem acompanhado aí essa evolução todos os dias ao longo aí desses 18 anos. Muito obrigada, Cava. Agora, eu queria até aproveitar e deixar esse espaço para você, para as pessoas que querem conhecer o livro, como elas fazem para ter o acesso para os seus próximos 1000 anos, um manual para as profissões que ainda não existem, Cava. Legal. Bom, o acesso é bem fácil, tem o site da editora, né? Se procurar pelo nome do livro, pelo meu nome, acha fácil. E, obviamente, também tem para vender na Amazon, tanto a versão papel quanto a versão e-book, né? Então acho super fácil. O livro está com uma linguagem bastante coloquial, feita para leigos, então mesmo pessoas que não entendam de tecnologia vão conseguir ler. E ele está super também fininho, foi um esforço que eu fiz para não ficar um livro muito grosso, né? Eu sei que as pessoas hoje não têm tempo, então é muito importante que seja um livro fácil de ler, rápido de ler, porque a ideia é que as pessoas possam usar ele de base para poder ter essa discussão, discutir desejos, medos, enfim, poder ter essa conversa em família. Muito bacana. Falamos aqui com Ricardo Cavallini, que é especialista em tecnologias exponenciais. Cava, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero contar com você aqui mais vezes. Conte comigo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Pois é, pessoal, tá aí um pensamento sobre as profissões do futuro, muito interessante. Espero que vocês aproveitem.